Olá a todos, olá a você que está aqui me assistindo agora e saiba que você é bem-vindo aqui, saiba que esse vídeo foi totalmente preparado para você. Inclusive eu quero compartilhar uma coisa que antes eu não via, uma coisa que quando eu assistia antes eu não via. Eu fui assistir Como Treinar o Seu Dragão em casa mesmo, a nova versão, a versão live action do filme. Inclusive eu gostei demais. Só que eu comecei a ver a história de Como Treinar o Seu Dragão, o personagem, o soluço, a ilha e tanto Fúria da Noite de uma outra forma. E eu quero saber se você concorda. Logo no início do filme, nós somos apresentados à Ilha de Berk e a todos os personagens, inclusive o próprio Soluço. Então nós somos apresentados a Soluço, Astrid, Melequento, Estoico e sobre a ilha, todos os personagens que lá habitam. E logo no início, a narração vai dizer que a ilha é infestada de dragões, diferente de algumas pragas normais, como mosquitos, baratas. A ilha de Berk ela é infestada por dragões. Soluço, mesmo sendo o filho do chefe, ele é colocado de escanteio, então fazem piada da estatura dele, fazem piada com as ideias dele, fazem piada até mesmo com a sua essência. Então, ao longo do filme, nós vemos alguma crítica, uma linha de crítica, falando que o problema não é com a aparência, não é com o corpo dele, mas com quem ele de fato é, mesmo sendo filho do chefe. Mas para quem já assistiu o filme e sabe o enredo de Como Treinar o Seu Dragão, sabe como acaba. Mesmo o Soluço sendo esse rapaz colocado de canto, de escanteio, logo nos primeiros minutos do filme, ele acerta um Fúria da Noite. Então o Soluço, logo em 15 minutos de filme ou menos, ele estabelece uma revolução da geração dele. Porque da geração dele, ninguém nem antes enfrentou um Fúria da Noite como ele, capaz de criar uma máquina, capaz de fato acertar um Fúria da Noite e tirar a capacidade do Fúria da Noite de voar. Para todos aqueles personagens, o Soluço, mesmo sendo criticado, ele fez um feito histórico. Lembrando que o Fúria da Noite, o Banguela, naquela história de como treinar o seu dragão, era o dragão mais temido. De todos, não havia nenhum desenho, nenhuma marca do Banguela, nenhuma marca do Fúria da Noite. E a grande dica que vão dar é que se virem em Fúria da Noite, fujam agora. E que até o momento não havia nenhum sortudo capaz de fato conseguir desenhar e saber quais são as habilidades do Fúria da Noite de tão rápido que ele era. Então, só nessa brincadeira, o Soluço ultrapassou todos os seus antepassados nórdicos, vikings, e você vai entender aonde eu estou indo. Mas não para por aí. Ao longo do filme, ele vai ir até o Banguela, mesmo estando de castigo, mesmo sendo sobrepujado pelo pai dele. Ele vai em direção ao Banguela e vai começar ali a ter um relacionamento, a estudar o Banguela de fato, vai fazer os primeiros esboços do Fúria da Noite, vai estudar o corpo, a anatomia do Fúria da Noite para de fato criar ali o apetrecho que ele usa para voar e além disso, ele vai ser o primeiro da Ilha de Berk e o primeiro daquele mundo a voar em um dragão, mesmo sendo o menino que é colocado de canto, o mesmo menino que é colocado de castigo pelo pai dele. Além disso, ele vai utilizar o Fúria da Noite, o Banguela, como material de estudo para ganhar o torneio dos dragões que está acontecendo ali com Astrid, o Melequento e todo o pessoal da comunidade dele. E ele vai vencer esse torneio. O que o pai dele vai achar extremamente difícil, né? Vai falar, olha, você estava com seus truques desde sempre, então você não fez tudo na força, mas não é assim. E mais uma vez o pai dele vai chegar para ele, olha, para mim você não é nem meu filho, eu não me vejo em você. E o Soluço, ele vai se sentir mal por isso, porque ao longo da história até esse momento, ele sempre quis ser como os outros. Ele sempre, sabe, teve uma dificuldade para se aceitar. Ele não conseguia ver o próprio dom dele. Mas ele vai ver isso através do Banguela, através dos estudos, através das invenções dele. Então,
O Soluço até o momento ele é o Einstein de como treinar os seus dragões. Mas você não concorda comigo que como um inventor, ele poderia muito bem pegar cada uma dessas anotações e aniquilar e destruir todos os dragões da vila? Poderia, poderia. Ele poderia pegar cada um desses estudos que ele teve com Banguela e acabar com todos os dragões da ilha facilmente. Facilmente, ele poderia aniquilar todos os dragões. Mas o grande problema aqui, e a grande chave da história, é que ele não faz isso por conta da sua alma, por conta da sua essência. Ele não faz isso por ser quem é o Soluço, por ser ele mesmo e por, a partir de agora, trilhar um caminho capaz de ser ele mesmo, de fazer as suas invenções. E o primeiro sinal disso no filme vai ser a Astrid, quando a Astrid encontra o Banguela e ele leva então a Astrid para voar no céu. E a Astrid fala: olha, realmente, os dragões eles não são tão ruins. Mas e aí, você vai levar todo mundo num passeio romântico? Não dá. Mas essa é a primeira vez em que o Soluço é ele. A primeira vez em que ele faz algo de fato que sai direto da alma dele. No silêncio, ele faz. E para mim, esse é o grande aprendizado do filme. Na verdade, o Soluço, ele é uma alma livre, ele é um espírito livre. A sua essência brilha mais que tudo. E na verdade, o Soluço, ele é colocado exatamente naquele momento, naquela geração, naquela mudança de geração, para ser a pessoa que vai quebrar um karma, para ser a pessoa que vai quebrar o ciclo de ódio entre dragões e vikings, para ser a pessoa que de fato vai levar todas as pessoas para o futuro, em uma época em que ninguém imaginou antes, em uma época em que as pessoas podem então ser livres e montarem dragões. Mas veja isso, se ainda assim ele tivesse seguido por um caminho ruim e aniquilado todos os dragões, ainda assim a ilha de Berk estaria completamente dizimada, porque, de acordo com o enredo do filme, o maior dos dragões ainda assim acordaria e acabaria com todos. Então, necessariamente, o Soluço precisava seguir com a sua bondade, com o seu amor, com a sua leveza. Inclusive, ao longo do filme nós vamos ver isso. Só que, sempre que a gente pensa em grandes inventores, nós vemos grandes criações, carro, telefone, lâmpada, tudo isso são criações feitas. Mas pensar nisso é um pouco grande, a gente sempre pensa no macrocosmo, pelo menos as pessoas da minha geração eu acredito que são assim, né? Mas e quando nós pegamos esse mesmo exemplo e colocamos em nós mesmos? Todos esses grandes inventores, eles foram completamente massacrados antes de fazer as suas criações, totalmente menosprezados. Naquela pegada tipo Noé, sabe? Ah, vai chover? Vai nada, não tô vendo chuva. Então, o Soluço naquele momento era: Soluço, não tá em dragão? Cara, dragão aqui é feito pra pegar escama, é feito pra acabar com eles, isso não existe. Sua mãe morreu assim. E esse é um ponto-chave, porque a mãe do Soluço justamente morreu pelas mãos de um dragão. Então, a alma do Soluço ele cresce a tal ponto que no enredo do primeiro filme nós vemos que ele ultrapassa esse limite, que ele ultrapassa esse trauma. Mas a grande lição de como treinar o seu dragão, na verdade, vem pelo próprio nome. O dragão que precisa ser treinado não é necessariamente um dragão grande, com escamas, chifres, que gosta de fogo. Não. Na verdade, é o respeito, como treinar o seu próprio dragão interior. Aquela sua fúria da noite, sabe? Aquela sua própria essência. Como você pode treinar a sua alma. Como você pode treinar o seu próprio medo. Como você pode treinar a sua própria vontade para levar a sua família, para levar a sua empresa, para levar a sua vida, a sua geração para o futuro. Como você pode treinar, respeitar o Fúria da Noite que existe dentro de você, o Banguela que existe dentro de você. Quando nós colocamos como treinar o seu dragão nesse sentido, o filme fica muito maior.
O soluço pode muito bem representar a transição do masculino primitivo para o masculino consciente. Então, sai daquela época de fazer tudo à força para uma época de compreensão, para uma época de intelecto, para uma época de aprendizado. Então, é essa a transição. O Banguela, o Fúria da Noite, além da própria alma, pode representar também o medo do desconhecido, o medo do que nós não conhecemos. Agora Berk vai simbolizar a ilha de Berk, a ilha em que todos moram ali, em Como Treinar o Seu Dragão. Pode simbolizar o coletivo, literalmente o medo de todas aquelas pessoas, aquele costume, aquela tradição, as pessoas presas à tradição, de acabar com os dragões, de maltratá-los, ou colocando em um exemplo, uma pequena analogia, a tradição familiar, sabe? Então, Berk é aquele coletivo, aquelas pessoas presas à tradição. Além disso, o ato de voar com o Banguela, na verdade, pode simbolizar uma expansão de consciência do próprio soluço. O momento em que ele deixa de ser apenas ele, com todas aquelas vontades terrenas, e ele, começa a literalmente voar, a criar asas. É quando a sua alma ultrapassa todas aquelas prisões internas. Porque, além disso, ele vai utilizar a sua própria mente para criar o apetrecho que ele usa ali para voar com o Banguela e voar. Então, é o homem em todas as suas faculdades cognitivas, homem, mulher que seja. Então, é uma expansão mesmo, liberdade, é ele rompendo com todo o medo e com todo o receio que tem por perto dele. Além disso, e isso eu achei fantástico, né? No fim do filme, o soluço ele vai perder a perna dele, né? Ele vai perder parte da perna dele ali do filme, e esse é um momento importante, porque essa jornada, essa quebra de karma, romper essas limitações de tradição, familiares, ou até mesmo de tradições cognitivas, né? Romper com medo não é fácil. E para ir para algum lugar, você precisa deixar alguma coisa para trás. Então, o fato da deficiência, tanto do Banguela quanto do soluço, mostra que ele deixou algo para trás. Que esse caminho do herói, que essa jornada do herói doeu. Que essa jornada do herói não foi fácil. Que esse caminho dele teve perda. E a maior perda foi nele mesmo. Mas além disso, mostra que ele não ficou parado no tempo. Que a perna dele, na verdade, vira tecnologia. Na verdade, vira evolução, avanço. Porque vai ser construída também uma prótese. E é como se ele e o Banguela, no fim, fossem um. Como se o próprio medo do desconhecido, a própria fúria da noite, fosse o próprio soluço. Impressionante, eu assisti e eu fiquei fascinado, cara. Além disso, não podemos deixar de falar dele, o estoico, o pai dele, que no fim ele entra e salva o próprio Banguela. No fim, ele reconhece, e é ele o encarregado, não vamos esquecer que ele é o chefe da ilha de Berk. É a tradição. É aquele pai que reconhece, filho, fiz merda, sabe? Aquele pai que reconhece, filho, olha, o seu caminho estava certo, eu vou seguir o seu caminho, eu acredito. E é ele o responsável também por trazer e falar com toda a ilha de Berk, olha, a partir de agora vai ser assim, assim e assado. Mas chegamos ao final, foi um vídeo extremamente curto, eu espero que você tenha gostado, um vídeo simples, extremamente simples, mas feito de coração. E se você já tinha assistido Como Treinar o Seu Dragão dessa forma, já tinha feito uma leitura parecida, ou até mesmo na sua vida pessoal, e para mim isso eu considero mais importante, fala para mim, deixa um comentário, me escreve, fala, olha, esse vídeo fez sentido para mim, eu me vejo no soluço, eu me vejo em outro personagem de outro filme, não sei, me conta aqui, e é um prazer ter você aqui. Não deixe de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar esse vídeo para todas as pessoas que também trilham uma jornada assim, para todas as pessoas que gostaram e assistiram Como Treinar o Seu Dragão, e obrigado pela visita.